Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje eu preparei aqui um material para introduzir a noção de cromatina e como que ela se organiza, certo? Bom, então primeiro de tudo, gente, é vocês entenderem o que é cromatina, né? Vocês têm que lembrar que o DNA é uma molécula muito grande, muito. Tá? O DNA de uma célula nossa chega ali até quase 1,80 m. Uma célulazinha, gente, um DNA gigantesco. Então como é que a gente faz para esse DNA caber dentro da célula? Você dobra ele, você novela, dobra até ele ficar pequenininho e aí ele realmente vai caber, certo? Só que esse dobramento do DNA não pode ser feito de uma forma aleatória, você não pode sair dobrando assim, né? Senão você nunca mais vai achar um gene lá dentro, imagina, né? Então, para que o DNA se dobre, né, que ele seja condensado de uma forma organizada, nós utilizamos proteínas. Então existem proteínas especializadas no dobramento do DNA. E quando nós fazemos essa associação do DNA com essas proteínas de dobramento, nós chamamos o resultado disso de cromatina, certo? Então a cromatina é essa estrutura do DNA associado a proteínas. Existe um tipo de proteína muito especial que é a principal responsável por esse novelamento, por esse dobramento do DNA. Essas proteínas se chamam histonas. Certo? Então histonas é um grupo de proteínas, não é uma, tá bom? É um grupo delas, tá? Elas só são encontradas em eucariotos. Bactérias não têm histonas, tá bom? Então as histonas, elas são, são um grupo, né? um tipo de proteínas que é responsável por essa organização do dobramento do DNA de eucariotos, beleza? Bom, então tá aqui, tá esse resuminho, DNA mais as histonas, né, forma o que a gente chama de cromatina. Se a gente tiver a cromatina esticada, você vai ver uma coisa assim, tá? Então é como se fosse um colarzinho de pérolas, ó, isso aqui é um conjuntinho de histonas, certo? Então elas formam uma estruturazinha, né, assim, e o DNA vem e dá duas voltas ao redor dessa estrutura de histonas, certo? Então o DNA é um fio, né, esse fio azul aqui é o DNA. Então ele vem dar duas voltas, aí vai para o próximo. Aí duas voltas, aí vai para o outro, aí duas voltas. Então todo o DNA inteiro da sua célula, ele vai estar enrolado em histonas desse jeito. Tá? Desse jeitinho aqui. Então, enrolado em um, aí dá um espacinho. Enrolado em outro, dá um espacinho. Certo? Quando a gente pega uma unidadezinha dessa, então apenas um conjunto de histonas enrolado no DNA, mais esse espacinho daqui, tá? Nós chamamos isso, né, de nucleossomo. Então isso aqui é um nucleossomo, tá bom? Então nucleossomos são, né, essas unidades ali de compactação compostas pelo DNA enrolado a um conjunto de proteínas histonas, certo? Gente, eu estou enfatizando que é um conjunto porque de fato aqui não é uma histona não, tá? Cada bolinha dessa é formado por um conjuntinho de histonas. E na prática são um total de 8 proteínas, certo? São 4 tipos e de cada tipo você vai ter um par. Você vai ter duas, né, de cada tipo. Então aqui dá pra gente ver esses tipos de histonas. Então são 4 tipos que formam aqui o nucleossomo, tá? Nós temos a proteína, a histona H2A, temos a histona H2B, temos a histona H3, temos a histona H4, certo? Então são 4 tipos. Cada uma delas eu tenho 2 unidades. Então 2 unidades da H2A, 2 unidades da H2B, 2 da 3, 2 da 4, certo? No total, então, nós temos 8 unidades de proteínas histonas, tá vendo? São 2 de cada, né? Então, vezes os 4 tipos, nós formamos um octâmero. Então, cada nucleossomo desse, tá, gente, é formado por um octâmero de proteínas histonas, certinho? E aí você vai tendo, né, a organização do DNA dessa forma, para que depois você tenha o dobramento. Então, isso aqui é o DNA esticado, né? Ele é visível em microscópio eletrônico desse jeito aqui, tá bom? Você vai ver as bolinhas, você vai ver o fio do DNA. Você não vê a dupla hélice e tal, não, tá? Não. Você vê as bolinhas, você vê o DNA enroladinho ali. Isso aí a gente consegue ver em microscópio eletrônico. Então, depois que ele se organiza desse jeito, você começa o processo de dobramento. Então, um nucleossomo vai interagir com outros.
E aí, ao interagir um nucleossomo com o outro, ele vai realmente se novelando, empacotando, dobrando, ao ponto que um DNA que está completamente esticado desse jeito, ele acaba se tornando aquela estrutura condensada de cromossomo que vocês já viram, né? Que é aquela estrutura bem apertadinha do cromossomo, que normalmente é o que a gente consegue ver no microscópio quando está fazendo o teste de cariótipo. Você vê os cromossomos bem condensados, né? Quando ele fica bem condensado, ele fica mais grosso, né? Então fica mais fácil de ver. O DNA aqui, como ele é muito fino, você só consegue ver em microscópio eletrônico no máximo de resolução possível, tá? E aí você vai ver essa linhazinha assim, certinho? Muito bem. Uma questão curiosa, tá? Que vocês poderiam perguntar é por que é 2, né? H2A, H2B, H3, H4. Cadê o 1, né? Uai, cadê a histona H1, certo? Então, existe histona H1? Sim, ela existe. Mas a questão é que a histona H1, ela não está presente dentro do octâmero, ela não faz parte do nucleossomo aqui, não, tá? A histona H1, ela é independente. E o papel dela é ficar justamente nessas regiões aqui, entre os nucleossomos, e promover uma dobra do DNA. Então é isso que ela faz. A histona H1, ela tem um formatinho meio assim, sabe, com duas pontinhas. E quando ela se liga numa região dessa daqui, essa região acaba sofrendo um dobramento. Então o DNA que está reto aqui, ele vira, né, faz uma curva, né, naquele local, certinho? Então a histona H1, ela é importante para o dobramento do DNA, ela participa, né, desse processo de dobramento do DNA, mas ela não está presente dentro dos nucleossomos, tá bom? Vou anotar isso aqui para vocês, ó. Então, promove o dobramento do DNA fora do nucleossomo. Tranquilo, gente? Bom, então isso são as proteínas histona. Isso é, né? A proteína histona, tá? Elas se organizam dessa forma para ajudar no enovelamento do DNA. E por que isso é tão importante, né? Por que falar disso? Por que estudar isso? Meninos, uma das coisas mais importantes quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre biologia molecular é entender que o controle sobre os genes é tão importante quanto os genes em si. Então o gene, ele tem uma informação sobre uma característica sua, né? Tem lá o gene das proteínas da cor dos meus olhos, né? Então você tem um gene relacionado a uma informação. Mas a grande questão é, esse gene, ele pode estar ativo ou inativo. Então, por mais que você tenha a sequência do gene, você tenha o DNA, muitas vezes ele não está ativado. E aí você não tem a característica, gente. Não adianta nada você ter o DNA e não ativá-lo, né? Então, as nossas células têm um sistema extremamente elaborado sobre a organização da ativação e desativação de genes. Então, os genes que estão realmente, né, funcionando e os genes que não estão funcionando. Existem genes que funcionam quando a gente é um feto, um embrião. Existem genes que só funcionam quando você é idoso. Tem genes que só são ativados no seu cérebro, nos neurônios. Outros só são ativados na nossa pele. E aí vai, tá? É por isso que as células são diferentes. Vocês nunca se questionaram? Por que um neurônio é tão diferente de uma célula do dedão do meu pé? Por que é tão diferente? Se as duas têm o mesmo DNA. O DNA é idêntico, gente. O DNA de todas as células do seu corpo é absolutamente igual. Então, por que duas células podem ficar tão diferentes? Porque elas vão ativar e desativar genes diferentes. Então, elas têm um controle dos seus genes que é diferente de uma para outra, certo? E o que as histonas têm a ver com isso? Gente, enovelar o DNA, empacotar o DNA, é a primeira medida para você controlar a ativação e a desativação de genes. Então, se eu tenho uma região no meu DNA que está altamente condensada, a gente apertou ela, como é que eu vou chegar nesse lugar lá, fisicamente mesmo? Como é que eu vou chegar lá para fazer a transcrição? A maquinaria, gente, de transcrição é uma maquinaria enorme. Então ela não vai conseguir chegar, ela não vai atingir essa região, certo? Agora, quando nós pensamos numa região já mais folgada, então a cromatina está mais frouxa, mais folgada,
essa vai ser uma região aonde a maquinaria de transcrição pode chegar. Não quer dizer que vá chegar, porque depende de outros fatores, mas ela pelo menos pode ser ativada. Então lembrem-se disso, gente. O controle do dobramento do DNA que é feito pelas histonas é responsável pelo controle da ativação de genes. Então é a primeira, né, etapa do controle da ativação de genes. Regiões muito condensadas são sempre inativas, certo? Nós chamamos essas regiões de heterocromatina, tá? Se vocês quiserem aí anotar, eu vou apagar essa parte aqui em cima, só para vocês terem aí essa referência. Então, olha só. Então, heterocromatina, tá, gente? É uma região, tá, da sua cromatina, do DNA, né, que está com alta condensação, está bem apertada. E sendo assim, os genes dessa região estão inativos. Sempre, sempre. Tá? Uma região de alta condensação, os genes estão sempre inativos. Beleza? E uma região onde o DNA está mais frouxo, mais folgado, nós chamamos essa região de eucromatina. A eucromatina é uma região mais folgada, logo é uma região onde os genes podem estar ativados. Não quer dizer que estarão, depende de outras coisas, tá bom? Mas na eucromatina os genes podem ser ativados. Então lembrem-se disso. No seu DNA como um todo, você pode ter várias regiões de um e do outro, tá? Então no mesmo cromossomo tem uma região de heterocromatina, outra região que está mais folgada, normal, tá? E quem faz esse controle, entre outras coisas, mas principalmente quem faz esse controle, são as proteínas histonas, certinho? E aí numa outra aula, a gente pode conversar um pouco melhor, tá? No módulo de aprofundamento, né? De como que acontece efetivamente esse controle sobre as histonas, como que a gente consegue abrir ou fechar essas regiões do nosso DNA, certinho? Então, é isso aí por hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.